Olá! Em um momento em que o Brasil se prepara para receber um dos maiores aportes privados da história, um investimento de 100 bilhões de dólares em infraestrutura, anunciado pela Brasil Invest, a DIG, os holofotes se voltam não apenas para as obras, mas para os movimentos estratégicos que esse capital deve estimular nos bastidores do mercado. A Brasil Invest, a DIG, é um fundo de investimento estabelecido pela parceria entre três entidades: Brasil Invest, um banco de investimento brasileiro fundado em 1975, Abu Dhabi Investment Group, um grupo de investimentos de Abu Dhabi, Emirados Árabes e Estados Unidos, fundado em 1958, com atuação em setores como bancos, seguros, finanças e investimentos. E a AGF Capital, uma empresa de gestão de investimentos. Para entender como esse novo ciclo pode acelerar consolidações em setores estratégicos e qual é o papel da inteligência de M&A nesse processo, a gente conversa agora com Eric Hittner, CEO da VSH Partners. Queria começar a nossa conversa falando assim: quando o anúncio sobre os investimentos ocorreu, foi dito que eles envolveriam atuação no agronegócio, em questões relacionadas ao meio ambiente da Amazônia e também na área da saúde. E que a ideia dos envolvidos no projeto é fazer um projeto robusto para ajudar as empresas e indústrias brasileiras a se desenvolverem. Eu quero começar te perguntando como que o anúncio de um investimento tão expressivo impacta o cenário de M&A no Brasil. Os investimentos eles acontecem através do M&A, né? O M&A é uma ferramenta para dar concretude a todo esse volume de capital e para que ele encontre o destinatário correto. Então, o M&A ele acaba sendo esse veículo, essa ferramenta adequada para que as coisas de fato aconteçam. E a VSH Partners já observa algum tipo de movimentação de fundos ou empresas interessadas em antecipar alguns movimentos estratégicos antes da chegada efetiva desse capital? Sem dúvida. O mercado, em que pese os desafios da nossa economia, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre o cenário macroeconômico e o cenário mundial, né? Ele está desafiador, né? Existe aí todo esse movimento dos Estados Unidos em relação às tarifas, o que obviamente impacta, né, o mercado globalmente. E quando a gente olha o Brasil, a gente tem o desafio da taxa de juros, que está elevadíssima. No curto prazo a gente não tem perspectiva de estabilizar e isso naturalmente é um desestímulo aos investimentos. Porém, entretanto, todavia, em que pese, né, todo esse cenário conturbado que a gente vive, existe muito capital no Brasil e existe muito capital no mundo. E esse fundo, que é a pauta aqui do nosso episódio de hoje, ele demonstra e ratifica isso. Em função disso, quando a gente vê grandes movimentos globais de capital vindo para determinado local, os investidores locais também, né? Eles têm aí uma perspectiva natural de se movimentar para captar o valor dessas empresas que realmente têm o perfil, que estão organizadas, que estão crescendo, que se reinventaram diante das adversidades para fazer essas aquisições, seja uma aquisição total ou eventualmente um cash-in para financiar crescimento e ter aí uma posição de saída em conjunto no futuro. Mas sim, existe aí essa movimentação dos players no Brasil visando essa antecipação. E Eric, quais são os principais diferenciais da VSH Partners na estruturação de negociações que são complexas e multissetoriais? Eu acho que tem vários aspectos aí, né? M&A envolve uma complexidade e uma multiplicidade de elementos. O que eu entendo como um primeiro passo super importante em relação ao nosso trabalho é a compreensão humana em relação ao cliente, em relação a esse empresário que está buscando uma posição de saída. Porque no final do dia são seres humanos fazendo negócios, né? Em que pese existirem aí as estruturas jurídicas, mas por trás do CNPJ tem um CPF. E eu vejo que a nossa abordagem, a nossa comunicação, a forma como a gente se conecta com o empresário gera bastante conforto para ele. Ele consegue entender que é um elefante grande que a gente precisa fatiar ele. Então a gente precisa ir realmente por partes, um passo de cada vez, buscando dar visibilidade e clareza para esse empresário que em 95% dos casos ele não tem essa expertise, ele não tem essa experiência, ele não tem essa vivência. E inclusive esse 5% que tem essa clareza, ele vai sentir o friozinho na barriga, ele vai
ter picos de ansiedade, ele vai ficar em dúvida se realmente é um bom caminho ou se eventualmente, se ele esperar mais um pouco, ele vai crescer mais e vai ter uma posição melhor de saída. Então, todas essas dúvidas, elas são mais que naturais. E o empresário que se submete a um processo de M&A, ele vai sentir isso obrigatoriamente. Então, o profissional que está liderando a transação, se ele não tiver sensibilidade, se ele não tiver empatia e se ele não tiver uma técnica que demonstre para o empresário que existe um começo, um meio e um fim, esse empresário não vai conseguir, não vai ter a condição de dar os passos necessários para um M&A acontecer. Então, eu vejo que isso é um diferencial enorme na VSH Partners. Quando a gente olha o mercado, olha outros players, olha os colegas da Faria Lima, como atuam, e nem sempre existe aí essa conexão, que é fundamental, na minha opinião, para que um M&A de fato aconteça. Sim, e toda a junção desses fatores equilibram, né? Acho que estratégia, avaliação de ativos, inteligência de mercado para oferecer soluções sob medida e bastante personalizadas, né? Para cada caso de fusão, de aquisição. Sem dúvidas, o copia e cola não funciona em M&A. Eu estava agora discutindo com o investidor não, desculpe. Nesse caso, a gente está no lado oposto, né? A gente está comprando a empresa, a gente representa o investidor. E uma das discussões que a gente estava ao telefone agora é em relação às perguntas que se encaminha nessa etapa, que é o Q&A, né? As perguntas e respostas. E aí existe uma preocupação grande do outro lado de que venha um padrãozão, né? Um copia e cola do tamanho do mundo, que vai gerar muito trabalho do outro lado e eles não querem entregar muita informação em relação a essa etapa preliminar. E o que eu falei para ele foi exatamente essa perspectiva que você trouxe agora. De forma alguma a gente vai submeter um monte de pergunta desconexa que não faça sentido para o deal, que não faça sentido para esse negócio especificamente falando, que vai tomar o tempo dele de maneira desnecessária e, obviamente, tomar o nosso também. Então, tudo que a gente faz é alfaiataria, é costurado, é customizado de maneira específica para cada projeto. Seja os projetos em que a gente representa o investidor e está na mesa comprando, mas também em relação aos projetos que a gente está do outro lado da mesa, está no sell side, está representando esse empresário que está vendendo o seu negócio, que é a maior parte dos nossos contratos. Em regra, a gente está no sell side, mas também a gente tem aí alguns mandatos hoje representando o investidor. E quando a gente falou desse momento muito favorável em termos de investimentos que as empresas brasileiras estão vivendo, como que a gente pode dizer em termos de dicas para elas se prepararem para esse momento? Informação de qualidade, contabilidade em dia, financeiro que tenha conexão, que tenha convergência, que tenha alinhamento estratégico com a contabilidade. Então, financeiro e contabilidade tem que ser uma coisa só. Clareza na comunicação, um projeto, um plano execuível de crescimento. Mas eu atingi um patamar estável na empresa. Estabilidade não existe. Eu já repeti isso igual um papagaio, já falei 1 milhão de vezes. Inclusive fizeram um bonequinho meu esses dias no Instagram lá, frases do Eric. A primeira, que estabilidade não existe. E o empresário precisa entender que é importante crescer com responsabilidade, obviamente crescer demanda caixa, né? Demanda investimento, e estar de olho nos custos, né? Ou seja, custo é igual cortar grama, você tem que estar sempre olhando, sempre observando aí as oportunidades de otimizar e fazer mais com menos. Então, se você tem uma perspectiva de crescimento, está olhando as avenidas de crescimento, seja um crescimento orgânico ou eventualmente até um inorgânico através de aquisição, através de compra de empresa ou a fusão, né? Olhando aí um player estratégico que faça sentido juntar, né? Transformar aí numa única empresa para que fique mais forte no mercado, para que tenha uma condição melhor de aquisição de insumos, para que seja mais interessante em termos de retenção de mão de obra, que seja mais interessante em termos de otimização de custos, seja custos administrativos, né, marketing, enfim, tudo aquilo que é necessário para rodar uma operação. Então, existe esse viés do crescimento inorgânico, mas também, né, olhando como eu consigo vender mais, como eu consigo atingir um público maior, como eu consigo me comunicar melhor com o meu público. Porque sem
caixa, sem fluxo financeiro, é discurso vazio, é retórica, não é algo que se sustente, né? Não é algo sustentável ao longo do tempo. Então, o empresário precisa ter essa clareza de que ele tem que estar crescendo, ele tem que estar olhando, né, como o mercado está se movimentando e como ele vai captar essas oportunidades que estão aí, né? Enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenço, né? Isso daí é milenar, né? Sempre tem alguém diante da crise ou do caos que está identificando uma boa oportunidade. E o empresário precisa sempre ter essa percepção aguçada. Como eu consigo seguir em que pese os desafios que a gente tem. E são múltiplos, né? O governo nada ajuda, né? A gente vai ter que enfrentar aí uma reforma tributária no curto prazo, em que a grande maior parte das empresas não está preparada para isso. Existem várias dúvidas de como as coisas vão ficar, qual é o impacto financeiro disso, né? Também os empresários não têm clareza. A gente tem aí essas questões que envolvem o direito do trabalho, que, né, em alguma medida pejotizar alguém, né? Ou seja, você contratar alguém via PJ era praticamente um crime. Então, o empresário malvadão era um criminoso. Depois é permitido. Agora saiu uma decisão recente com meio termo. Então, a gente vive uma instabilidade jurídica que realmente para o empresário se torna empreender mais desafiador, mais complexo. E não dá para ficar reclamando, precisa focar em solução, entender como eu consigo fazer mais com menos, entender como a tecnologia me apoia em relação a isso, como eu deixo o meu projeto, se não for escalável, que ele seja escalonável, que eu consiga ir ganhando eficiência no dia a dia, para poder seguir cada vez mais com o EBITDA mais adequado e o lucro líquido, que é a última linha, que é o que interessa. O investidor vai olhar, né, saudável. Se a operação tem uma margem muito estrangulada, é pouco provável que o investidor se interesse em colocar o capital dele ali. E Eric, conta pra gente como que a VSH Partners conecta empresas a investidores e investimentos internacionais. A gente tem uma base de relacionamento que vem da nossa trajetória, que facilita muito a inserção do ativo no mercado. Não significa que alguém vai comprar a tua empresa porque gosta da VSH Partners, né? Amigos, negócios à parte. Mas se eu mandei um e-mail para qualquer fundo do país com as informações estruturadas do teu negócio, esse e-mail vai ser lido por alguém que tenha realmente autoridade e competência técnica para tomar uma decisão de ir para uma próxima etapa ou não. Então, o que a gente faz é isso, é colocar no mercado. A gente tem a capacidade de colocar no mercado para as pessoas certas. Agora, se vai absorver ou não, aí vai depender do momento do fundo ou desse investidor, vai depender da estratégia, vai depender, né, do planejamento, da perspectiva, do grau de liquidez. Tem vários aspectos aí que podem ter algum grau de variação. Mas uma coisa é fato, a gente vai colocar para o investidor certo e ele vai olhar aquilo com carinho, com zelo, com cuidado, porque é algo que veio da VSH Partners. E quando a gente fala nesse tipo de negociação, a gente encontra uma diferença cultural, muitas vezes, que existem entre os países, entre as pessoas. Quais são os primeiros pontos de atenção quanto a esse alinhamento cultural que a VSH Partners tem e que o empresário também pode ter? Integração não é algo trivial. Você fazer uma aquisição e o dia seguinte, depois que você comprou, assinou e fez o fechamento, aí vem uma outra etapa, uma outra jornada, que é complexa, que demanda muita energia, que demanda muito foco, demanda muita dedicação. E aí quem está comprando e quem está vendendo precisam ter essa clareza, porque vão ter os choques, e o primeiro é o cultural. Então, eu estou acostumado a fazer da forma A. Quem comprou está acostumado da forma B. Qual que é correto? A ou B? É B porque B predomina porque ele comprou. Assim, se ele vier numa postura frontal, vai começar a perder talento, vai começar a perder valor de algo que ele comprou porque percebeu o valor. E aí é uma burrice, é uma postura
que vai gerar prejuízo para a transação, e aí é comum que se negocie condições e cláusulas de earn-out. Esse vendedor vai ficar no prejuízo porque ele tinha uma parte do recebimento vinculada a desempenho, o desempenho não vai acontecer e a gente começa com o pé esquerdo. Vai dar tudo errado, é fato. Então, a etapa de negociação de M&A já é uma etapa que gera aí um nível de desgaste pessoal dos envolvidos elevado. Tem que reservar uma parte de energia para o pós-M&A. Se não tiver esse alinhamento, se não for bem coordenado, como vai comunicar para os funcionários em primeiro lugar, como vai comunicar para os fornecedores, como vai comunicar para os clientes, como vai comunicar para o mercado, e ter responsáveis específicos em relação a cada área para fazer a integração, se não tiver essa coordenação, vai dar problema. E, enfim, né, a gente acompanha o mercado transacional e tem vários M&As que não dão certo. É isso. Né? Então, na mídia hoje tem vários casos de M&As que não deram certo, de fusões que não deram certo. E aí a brincadeira pode custar muito caro. Né? Você perder muitos milhões de reais porque houve aí talvez uma ingenuidade dos envolvidos na transação. Integração pós-M&A não é brincadeira, tem que levar muito a sério, muito a sério. A gente até abordou aqui em um dos episódios, né, do podcast o caso da Nissan e da Honda, que não consolidaram uma fusão que seria de 60 bilhões, né, de dólares. E ali eles não chegaram a concluir. Né? Tem casos que se conclui, ou seja, existe o signing e o closing. Né? Se fechou a transação, houve inclusive o ajuste societário, se é uma sociedade limitada, teve lá a transferência das cotas, se for uma companhia, sociedade anônima, teve a transferência das ações. Aí as coisas começam a ficar mais difíceis ainda, porque daí teve já que consolidar financeiro, já teve que integrar RH, todos os atos necessários aí para que isso seja possível em termos de operação. E aí depois de 1 ano, 2, 1 ano e meio, né, tá tudo pronto, você ter que retroagir é uma conta absurdamente cara. Absurdamente caro. Então, eu acho que a palavra de ordem é parcimônia, tem que ter tranquilidade, precisa ser ponderado. Por isso que precisa. Eu fiz uma reunião, 14 horas hoje. Agora que a gente está gravando é 17, então foi logo depois do almoço. Em que o empresário recebeu uma proposta para vender a empresa dele. E a primeira coisa que eu falei, olha, não contrate a VSH Partners, mas contrate um advisor de confiança que tenha capacidade técnica, contrate uma boutique de M&A, que você confie, que você ouça as palavras e aquilo faça sentido para você. Precisa ter lógica, o discurso, o argumento de quem você está dialogando para assumir o teu mandato. Então, não precisa nos contratar, mas pelo amor de Deus, não faça isso sozinho, porque você vai ser engolido. Quem está comprando ele é uma empresa na casa de bi. Vai ser engolido, vão vir contratos leoninos com cláusulas que são de difícil interpretação, que podem gerar aí prejuízos milionários para o empresário. Então, não dá para fazer M&A sozinho. M&A é complexo. Nosso desafio é deixar ele mais simples para o empresário, mas tem que ter profissional de bom nível na mesa, senão vai dar problema. E aí não é um profissional gênio da lâmpada, precisa aí de uma equipe multidisciplinar, né? Ou seja, precisa ter aí um olhar técnico-jurídico, técnico-econômico, técnico-estratégico. São poucos profissionais que conseguem navegar em todas as áreas ao mesmo tempo. Então, essa perspectiva de uma boa casa de M&A te assessorando é fundamental. Os casos que eu conheço do empresário que foi sozinho, ele teve problema. E aí, né, às vezes acontece de procurar a gente, aconteceu isso. Cara, depois que você assinou o contrato, é difícil retroagir. Mas eu não sabia, sim, mas você estava lá assessorado pelo teu advogado, teoricamente você deveria saber. Não, mas meu advogado não era especialista em M&A. Pois é, amigão, o barato sai caro. E a VSH Partners está se preparando para liderar alguma nova rodada de consolidação em setores estratégicos? E eu queria também saber quais são as áreas de prioridade nesse sentido.
Tem algumas de consolidação que a gente observa. Agro tem um caminho forte de consolidação, tecnologia tem um caminho forte de consolidação, contabilidade tem um movimento gigantesco de consolidação. A gente está assessorando agora uma tiqueteira importante. Tiqueteira é a empresa que vende ingresso online. Nosso cliente é responsável por grandes eventos no Brasil. E por conta desse deal, a gente está no meio da negociação agora. Nesse momento, inclusive, eu recebo a LOI hoje, coincidentemente. Quem está comprando está no movimento de consolidação. A gente dialogou com os maiores players do mundo. Para colocar na mesa para estimular a competição. Também estão buscando consolidação. Nesse ínterim, descobri que até o Gustavo Lima tem empresa de venda de ingresso online, que é o Balada App. A gente falou com eles também. Então, é natural que essa perspectiva da consolidação esteja cada vez mais presente no Brasil. Porque o Brasil, existem 10 Brasis dentro do Brasil. Então, como ter um mercado realmente consumidor grande, que pese os desafios econômicos e políticos que a gente vive, e também uma parte grande da população que vive numa condição muito ruim, financeiramente falando, mas a gente tem um volume de consumidores gigantesco, coisa que em outros países a gente não tem, né? Então, o Brasil sempre é um lugar onde o investidor, tanto interno quanto internacional, ele está olhando, e as oportunidades de consolidação, sem dúvida, estão aí. E, Eric, uma grande oportunidade também é a inteligência artificial, que a gente vê que vem crescendo exponencialmente e que é uma grande tendência, né? Não tem como retroagir. Como que você enxerga como esse cenário vai estar daqui 5 anos e como que a inteligência artificial já vem contribuindo com os trabalhos da VSH? Eu particularmente uso a AI todos os dias. É como se eu tivesse a capacidade de, pelo menos, duplicar a minha capacidade analítica, a minha capacidade estratégica, a minha capacidade de olhar sobre uma perspectiva diferente através dos prompts que eu crio. Então, eu me percebo muito melhor enquanto profissional através da inteligência artificial. O empresário, ele precisa usar, é isso, né? Eu tenho estimulado isso com a nossa equipe, para que cada profissional se permita usar, porque a gente está no começo da curva, né? A gente começou a ter acesso há pouco tempo, e existe hoje algumas inteligências artificiais disponíveis no mercado. Então, eu vejo que a gente precisa usar, é uma ferramenta fundamental, e quem negar essa realidade, infelizmente, vai ficar obsoleto, e o mercado realmente não perdoa, né? Não vai ter como se sustentar. Então, a gente usa na VSH Partners para fazer desde análise de documento, para confecção de teaser, para questionar, por exemplo, valuation, para pedir para trazer uma perspectiva diferente, para analisar cenário macroeconômico, identificar potenciais compradores para aquele ativo. Enfim, as pesquisas múltiplas, muita coisa que a gente dava um Google ontem, hoje a gente já não faz isso. A gente usa a inteligência artificial para todas essas perspectivas aí. E também para a confecção de cláusulas mais complexas, principalmente envolvendo o desempenho futuro. Tem cláusula que eu preciso criar uma fórmula matemática, a partir dessa fórmula matemática eu tenho que criar um exemplo, a partir do exemplo eu preciso dar uma interpretação para aquilo. A gente fazia tudo isso, entre aspas, na unha até ontem. Era realmente uma ginástica aí de capacidade criativa para você redigir esses instrumentos jurídicos. Hoje a gente mantém a estrutura do time pensando, mas está pensando em conjunto com a inteligência artificial. E a gente acaba ganhando mais velocidade e assertividade em relação a essas demandas específicas que surgem no dia a dia do nosso trabalho. Então, não é que o trabalho intelectual ele deixa de existir, mas o trabalho intelectual ele é potencializado. É como se 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 virou 2 elevado à 10ª potência, que daria 1024 aí na equação. Então, a gente fica com uma capacidade muito maior
de entregar um melhor resultado possível para o nosso cliente. E a excelência estratégica é um dos pilares mais importantes da VSH Partners. Como que, ao seu ver, essa excelência se traduz na prática durante as negociações e execução de uma operação de M&A? Eu acho que é uma parceria honesta e sincera com o nosso cliente. Ele precisa realmente ter o conforto e se sentir seguro trabalhando conosco. E a partir desse elo de confiança, aí a gente vai para o mercado realmente para buscar a melhor negociação possível. E falando, né, de um viés estratégico da nossa abordagem, a gente busca trabalhar com pelo menos 2 propostas, 3 propostas na mesa para que realmente a gente extraia a melhor oferta possível para o nosso cliente. Então, a nossa ginástica olímpica sempre é conversar com o maior número de investidores qualificados possíveis para que a gente vá afunilando aí, superado todas as etapas do M&A, a gente tenha cartas, ofertas relevantes para que o nosso cliente escolha o melhor projeto. Que nem sempre é só o dinheiro de maneira isolada, né? Tem alguns projetos que, olha, se eu ficar um tempo maior na empresa, eu consigo participar de uma maneira mais interessante dessa valorização e a partir daí eu ter uma posição de saída que seja mais benéfica. Então existem projetos que a gente se permite aí uma criatividade financeira para construir o melhor caminho para o nosso cliente. E aí é entender o que é importante para o investidor, o que é importante para o cliente e a gente conseguir fazer esse match. E em processo de M&A, especialmente no setor de infraestrutura, o que ao seu ver costuma ser mais desafiador? A precificação correta dos ativos, a governança entre as partes ou a visão de longo prazo que oriente o negócio? A infraestrutura, a visão de longo prazo é uma premissa básica, né? Você não vai conseguir fazer ou viabilizar projetos de infraestrutura que sejam de curto prazo. Então, acho que essa questão da visão de longo prazo é algo inerente ao deal, faz parte desse modelo de negócio. Seguindo essa linha, a questão da governança sempre ela é fundamental, porque quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando de volume de capital robusto, né? Não é com 20, 30, 50 milhões que você vai viabilizar um projeto desse. São projetos bilionários. E aí a governança ela tem que ser no mínimo impecável, porque se não for, o negócio não vai acontecer. E a precificação do ativo, o valuation, ele não vai ser muito diferente do que se pratica em termos de M&As menores, né? Ou seja, a gente vai ter que encarar um fluxo de caixa descontado para fazer o valuation e a gente vai ter que olhar múltiplo de mercado para que a gente tenha a segurança de que está comparando coisas comparáveis. Então, esses são os elementos fundamentais aí quando a gente fala de perspectiva de infraestrutura. Perfeito. E para concluir essa nossa troca, você acredita que o Brasil está vivendo uma mudança de mentalidade entre os empresários que passaram a enxergar o M&A não só como uma saída, mas como uma estratégia de crescimento em escala? Depois que a gente criou o VSH Cash, sim. Eu acho que com a nossa contribuição, o empresário tem cada vez mais se permitido acessar uma informação que seja simples, que seja inteligível, que seja algo que o empresário possa, de fato, compreender, formar o seu racional, entender como começa, como se desenvolve, como termina, e a partir daí ele tomar as decisões ou as melhores decisões na perspectiva de M&A. Eu acho que a gente tem uma caminhada longa ainda em termos de qualidade de informação. Infelizmente, né, uma boa parte do conhecimento sobre M&A fica na Faria Lima. E aí a Faria Lima é um universo à parte, porque a gente está falando de grandes corporações comprando com grandes corporações vendendo, mas a gente tem um middle marketing enorme no país, né? Uma fatia aí de empresas de médio porte muito grande, que são aí os negócios entre 30, 300 milhões, 400 milhões, até meio bi. E o nosso desafio é justamente esse, conseguir contribuir com esse empresário de médio porte que está, né, muitas vezes fora desse eixo da Faria Lima, para que ele possa também ter a oportunidade de realizar o seu merecido capital, tenha a oportunidade de ter liberdade e liquidez
e consiga realmente, muitas vezes, viabilizar aí um projeto ou de aposentadoria ou pelo menos um projeto para desacelerar um pouco. Só quem é empresário sabe o quanto o empresário se dedica, o quanto ele corre de risco, o quanto ele leva paulada na cabeça, o quanto ele tem de frustração todos os dias, coisas que ele não consegue compartilhar nem com a família, porque são situações extremas. Quantas vezes ele já foi traído por um funcionário, quantas vezes ele já teve problema com cliente, com fornecedor. Então, a vida de um empreendedor é uma vida solitária, é uma vida de alguém que optou por um caminho que nem sempre ele é passível de compartilhamento. Então, quando o empresário recebe o Pix na conta, recebe o capital da venda, né, onde sua conta está aparecendo um CPF, realmente é um momento de extrema alegria e o nosso trabalho está aí para compartilhar esse conhecimento com você, empresário, que está assistindo a gente nesse momento. Muito obrigada mais uma vez. Espero que todo mundo tenha gostado dessa conversa e até a próxima. Obrigado. Agradecemos sua companhia até aqui e esperamos que esse conteúdo tenha sido muito útil para você. Acompanhe mais entrevistas e análises como essa em nosso canal no YouTube e se quiser entrar em contato com a equipe, faça isso pelas redes sociais. Muito obrigada, até a próxima e bons negócios.